Hoje, mergulharemos nas profundezas da Amazônia para desvendar os mistérios que cercam uma criatura lendária, o Mapinguari. Esta é uma jornada pelos meandros da mitologia brasileira, uma tapeçaria rica e cheia de nuances, e o Mapinguari desempenha um papel estrelado nesse épico folclórico. O Mapinguari é muito mais do que uma criatura mítica, ele personifica o enigma e a imensidão da floresta amazônica. Com seu corpo coberto de pelos, olhos luminosos e uma presença que evoca temor, o Mapinguari é uma figura imponente nas tradições brasileiras, um guardião das histórias que ecoam através das árvores milenares. Nossa jornada começa com uma breve recapitulação. Uma introdução à essência do Mapinguari. Quem é ele? Quais são suas características impressionantes que o transformam de uma simples lenda em um monstro imortalizado nos contos da Amazônia? E, mais importante, qual é a sua relevância nas tradições que moldam a identidade cultural deste vasto e exuberante território? Ao longo deste vídeo, vamos explorar não apenas a fera em si, mas também desvendar as histórias que o cercam, as lendas que ecoam nas margens dos rios e sussurros que se misturam com o som das folhas na selva densa. Este não é um simples monstro, é uma criação que desafia nossa compreensão, uma fusão de terrores ancestrais e maravilhas naturais. O Mapinguari se destaca pela sua aparência assombrosa. Imagine, se ousar, um corpo coberto de pelos selvagens, como uma sombra emergindo das profundezas da selva. Seus olhos luminosos, cintilando como estrelas entre as árvores, capturam a essência do desconhecido. Essas características, por si só, contribuem para a construção de uma imagem única e aterrorizante do Mapinguari nas tradições locais. É crucial entender como esses traços físicos não são meramente elementos de uma história, mas sim chaves para desvendar o respeito e o temor que o Mapinguari evoca. Ao encarar esses olhos luminosos e sentir a imensidão de pelos selvagens, os habitantes da floresta amazônica se deparam com o inexplicável, o indomável. Essa figura imponente torna-se, assim, mais do que uma lenda. Ela personifica o mistério da floresta, um guardião dos segredos ocultos nas raízes das árvores antigas. Cada característica do Mapinguari é uma pista que nos leva a um entendimento mais profundo da complexidade e da majestade da mitologia amazônica. Ao explorar esses detalhes, não apenas nos aproximamos do coração do mito, mas também mergulhamos na psique coletiva de um povo que compartilha suas histórias com reverência e respeito pela imensidão verde que os envolve. A narrativa do Mapinguari se desdobra em camadas, cada uma rica em detalhes e nuances que refletem as diversas comunidades amazônicas que a contam. Sua origem, envolta em mistério, remonta a tempos imemoriais, quando a relação entre o homem e a natureza era ainda mais intrínseca. O Mapinguari personifica a imprevisibilidade da selva, uma força sobrenatural que se manifesta como um guardião feroz dos segredos da floresta. Os relatos sobre o comportamento feroz do Mapinguari adicionam uma complexidade sombria à sua lenda. Dizem que ele protege as profundezas da floresta, agindo como um juiz selvagem contra aqueles que ousam desrespeitar a natureza. Sua fúria, muitas vezes retratada em seus rugidos assustadores, é um lembrete vívido do equilíbrio delicado entre o homem e o ambiente que o rodeia. É fascinante notar como as diferentes comunidades amazônicas acrescentam nuances únicas a essa narrativa. Cada versão do Mapinguari, contada em aldeias isoladas ou às margens dos rios sinuosos, reflete a riqueza da oralidade e a diversidade cultural da região. As histórias se mesclam como os afluentes do Amazonas, ganhando vida em cada conto contado ao redor das fogueiras à luz das estrelas. Assim, ao explorarmos a lenda do Mapinguari, não apenas descobrimos uma história sobre uma criatura mítica, mas também nos deparamos com uma tapeçaria de narrativas que revelam os valores, medos e a sabedoria acumulada ao longo das eras na exuberante selva amazônica. Prontos para continuar desvendando os segredos dessa lenda? A mitologia amazônica atribui ao Mapinguari não apenas uma feroz presença na floresta, mas também habilidades extraordinárias, transformando-o em uma figura dotada de poderes místicos. Uma crença popular fascinante entre as comunidades amazônicas é a capacidade de cura do Mapinguari. Diz-se que essa criatura, apesar de sua aparência monstruosa, possui um conhecimento profundo das propriedades medicinais das plantas da floresta. A lenda sugere que o Mapinguari utiliza ervas específicas para curar males e enfermidades, agindo como um guardião das práticas medicinais tradicionais da região. A ideia de que o Mapinguari possui superforça também permeia as narrativas.
Seus poderes físicos extraordinários são frequentemente descritos em histórias que o destacam como um ser formidável, capaz de enfrentar os desafios da selva com uma força sobre-humana. Essa característica adiciona uma camada de complexidade à figura do Mapinguari, equilibrando sua natureza feroz com uma espécie de benevolência ao utilizar seus dons para proteger a floresta e seus habitantes. Um dos aspectos mais intrigantes é a ideia de que o Mapinguari pode se camuflar na selva, tornando-se invisível aos olhos humanos. Essa habilidade sobrenatural cria um véu de mistério em torno do encontro com essa criatura lendária, transformando-o em um ser que pode surgir e desaparecer nas sombras da densa vegetação. Essa capacidade de se ocultar alimenta o pavor e o respeito associados ao Mapinguari, pois ele se torna um fantasma da selva, uma presença elusiva e imprevisível. À medida que exploramos esses poderes sobrenaturais, mergulhamos mais fundo na rica mitologia amazônica, onde as fronteiras entre o real e o imaginário se dissolvem, dando lugar a um universo de possibilidades onde o Mapinguari reina soberano. Cada comunidade ao longo do vasto território amazônico tece sua própria narrativa em torno dessa misteriosa criatura, conferindo-lhe nuances únicas que refletem a diversidade cultural e folclórica da região. Em diferentes comunidades, o Mapinguari assume características específicas que refletem a rica tapeçaria de mitos locais. As histórias contadas nas margens dos rios divergem, criando variações que se tornam tão únicas quanto as próprias comunidades que as contam. Algumas narrativas podem enfatizar a benevolência do Mapinguari, retratando-o como um guardião protetor da floresta, enquanto outras podem acentuar seu lado mais temível, destacando seus poderes sobrenaturais para instigar medo e respeito. A diversidade de lendas regionais também se manifesta nas descrições físicas do Mapinguari. Em algumas versões, ele pode ser descrito com detalhes específicos que variam de comunidade para comunidade. Essas variações enriquecem a mitologia ao oferecer diferentes perspectivas sobre a mesma entidade, revelando como a figura do Mapinguari é moldada pelas tradições locais e pelas experiências únicas de cada povo. As histórias que cercam o Mapinguari, contadas em volta de fogueiras nas noites amazônicas, criam uma teia cultural que conecta comunidades distantes. A transmissão oral dessas lendas, muitas vezes, preserva não apenas a essência da criatura, mas também a rica herança cultural das comunidades que as compartilham. A influência do Mapinguari se estende por toda a Amazônia, manifestando-se de maneiras diversas e profundas. Na expressão artística, o Mapinguari se revela em pinturas, esculturas e outras formas de arte, capturando a imaginação dos artistas que buscam traduzir a aura misteriosa dessa criatura em seus trabalhos. A estética do Mapinguari muitas vezes reflete a reverência pela natureza, incorporando elementos da fauna e flora amazônicas em suas representações. A música amazônica também ecoa com os suspiros do Mapinguari. Suas lendas inspiram canções que ressoam nas comunidades ribeirinhas, transmitindo a herança cultural de geração em geração. Os ritmos e melodias envolvem o ouvinte em uma atmosfera de respeito pela natureza e de conexão com os mistérios da floresta. Os festivais amazônicos, marcados por danças, rituais e celebrações, muitas vezes incorporam a figura do Mapinguari. Nessas ocasiões, a comunidade se reúne para honrar não apenas a criatura lendária, mas também a natureza exuberante que a mitologia amazônica personifica. O Mapinguari, nesses eventos, torna-se um símbolo de respeito à biodiversidade única da região. A figura do Mapinguari vai além do mero entretenimento folclórico, ela é uma ferramenta pedagógica, transmitindo ensinamentos sobre a importância de respeitar e preservar a natureza. O Mapinguari, com sua ligação intrínseca com a floresta, instiga uma consciência ambiental, lembrando as comunidades amazônicas da necessidade vital de preservar esse ecossistema único. Assim, ao analisarmos a influência do Mapinguari na cultura local, desvendamos uma tapeçaria rica e intrincada que une as comunidades amazônicas à sua terra, à sua história e à sua mitologia. A figura do Mapinguari não é apenas uma lenda, é uma expressão viva da relação simbiótica entre o povo da Amazônia e a natureza que os envolve. Se você gostou desse vídeo e deseja explorar mais conteúdo relacionado à mitologia, ao sobrenatural e a outros tópicos fascinantes, não hesite em se inscrever no canal. Deixe seus comentários abaixo com perguntas, sugestões ou compartilhe suas próprias histórias e experiências. Além disso, ative o sino de notificações dessa forma. Você nunca perderá um novo vídeo e estará sempre atualizado com nosso conteúdo.